E vamos ler somente um versículo, irmãos. Só o versículo de número 30. Como é um congresso de varões, né? A gente vai falar aqui sobre algumas qualificações. Mas as irmãs, fica tranquila que o Espírito Santo vai ministrar a palavra, você vai entender conjuntamente todos, amém? Vamos ler todos juntos em nome de Jesus? Ezequiel 22, 30. 1, 2, 3. Amém? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O profeta Ezequiel, ele vai ser chamado num dos piores momentos da sua vida, não, nos piores momentos da vida do povo de Judá, ou da história de Judá. Ele vai ser chamado em pleno cativeiro. Judá está passando pela pior fase da sua história. Israel já tinha sido extinto, já tinha sido levado cativo. Mas 100 anos depois, aproximadamente, Judá vai passar pelo mesmo processo. Diferente dos assírios, Nabucodonosor, ele vai levar aos poucos o cativo. Então, primeiro ele leva os nobres, quando a gente lê lá Daniel, os seus amigos. Depois uma segunda leva e depois uma terceira leva. Na segunda leva está o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele ou deveria ser, ou se preparava para ser um sacerdote. Mas, no entanto, Deus o chama para ser profeta. Então, a gente já aprende uma coisa aqui, irmãos, que não é o que eu quero ser, ou o que eu acho que eu vou ser, ou o que eu esteja preparando para ser. É o que Deus quer que eu seja e para aquilo que Ele chama. A palavra fala que quando ele começa a profetizar, a vida social de Judá, ela está totalmente caída. Eles estão afundados no pecado, na idolatria. Moralmente estão só o pó, como diria o outro. A palavra fala que eles estão numa situação tão terrível que Deus, Ele vai procurar alguém. E o capítulo 22, ele vai dizer quem é que ele procura. Porque havia representações na nação pelo qual Deus tinha contato direto. Então Deus já sabia a quem buscar. Então a palavra no capítulo 22 diz que Deus vai até os príncipes. Mas a palavra fala que os príncipes estão com as suas mãos sujas de sangue, inocente. A palavra fala que ele sai do palácio, ele vai até o templo. Mas os sacerdotes também estão desviados e estão fazendo aquilo que é profano diante de Deus. Aí Deus sai do templo e vai para as montanhas atrás dos profetas. E a palavra nos diz que encontra os profetas profetizando mentiras. Falando que Deus disse aquilo que Deus não disse. Então a gente chega no verso de número 30 e a gente vê Deus como num desalento dizendo para o profeta:
busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. É triste quando Deus ele quer fazer, ou ele quer trazer um avivamento, ele quer fazer algo no meio de uma nação, e ele diz que ele não encontrou um homem, ele não pediu uma dúzia, ele não pediu 100, ele não pediu 1000, ele não pediu uma multidão, ele pediu um homem. Quando os filisteus vão lutar com Israel, Golias sai lá e pede o quê? Um homem. Por que um homem? Porque um homem com Deus é maioria, sempre. É nós que pensamos de modo equivocado, que a gente pensa assim, não, quando a gente está em bastante, e o livro de Juízes, pelo qual está o tema, prova isso. A hora que ele está achando que até dá para dar um pega na luta, Deus fala, é muita gente. Mas se Deus procura alguém ou procura um homem, para poder trazer um avivamento, para trazer mudança, para que algo aconteça, que tipo de homem será que ele chamaria? Ou que tipo de homem será que ele buscaria? Eu vou dar algumas características aqui do homem que Deus está procurando ainda hoje. Que Deus ainda está buscando ainda hoje. Para que haja um avivamento genuíno, como diz o pastor. Para que haja um avivamento, aonde o avivamento, sabe o que tem que ter no avivamento? A primeira coisa que tem que ter no avivamento? Arrependimento. Primeira coisa que deve ter no avivamento é o reconhecimento de que nós não somos nada. Mas o avivamento que a gente tem visto aqui é que o homem é tudo e mais um pouco. E Deus é o homem do bonezinho na cabeça que faz tudo que o homem precisa e quer. Capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão. Deus procura um homem que tenha fé. Um homem que quando Deus fala com ele, ele tenha coragem de tomar a atitude que Deus espera dele. Hebreus capítulo 8, ele vai dizer assim, que ele foi sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus chama homem, ou ele procura homem ainda hoje, que tenha coragem de ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus, tomar atitude acerca de que Deus pediu, sem que haja nenhuma garantia. O homem que Deus quer usar hoje para que haja um verdadeiro avivamento na nossa terra é o homem que não tem reserva com Deus. Eu costumo dizer assim, quando Deus mandar você sentar, não vê se tem cadeira, senta. Mas o que acontece com a gente? Quando Deus fala conosco, a gente vai atrás de uma segunda opinião. E enquanto a gente procura a segunda opinião, a gente se torna desobediente diante de Deus. Mas Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele procurava uma cidade com fundamentos, aonde o artífice e o edificador era Deus.
Ah, irmãos, Deus procura alguém que tenha fé. Olha aqui que Abraão, como que ele conseguiu ter êxito no chamado de Deus? Romanos capítulo 4, 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Ele foi fortificado, dando glória a Deus. Ele não atentou para o seu próprio corpo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. O pastor aqui, ele falou assim que está... ele está com mais anos que muitos jovens por aí. Mas, pela modéstia, ele falou que está mais... Mas, olha, pastor, que coisa tremenda, o que é a fé. Imagina Abraão, pastor, com 100 e Sara com 90. Ele olha para ela e fala, vamos tentar, Deus falou. Tem jovem que está no auge, pastor, da saúde, da juventude. E Deus está falando para ele tentar mais uma vez. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Deus está de brincadeira comigo. Agora um senhor de quase 100 anos, olhando para a senhorinha dele de 90. Ele olha para ela, bem... Deus procura um homem de fé, que ainda acredita que aquele que fez a promessa é poderoso para realizar. Que ainda que a circunstância seja impossível, ele ainda acredita, ele continua, ele persevera, ele busca, ele entende que quem o chamou, quem falou, quem disse é poderoso para realizar a promessa. A palavra fala que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. Mas, no entanto, o que a gente está vendo hoje, as pessoas incrédulas, pastor. Incrédulas. Elas acreditam no que vê, no que é palpável, naquilo que está ao seu alcance e na sua própria capacidade. Mas não acreditam que aquilo que não existe pode vir à existência, porque quem disse é poderoso para isso. Então Deus, nessa última hora, Ele precisa de alguém que tenha fé. Amém? Vamos para o segundo. Tem homens de fé aqui? Tem mulheres de fé aqui? O segundo característica que Deus procura para que haja um avivamento é alguém que tenha paciência. Paciência. Jó capítulo 1, versículo número 6, a seguir diz assim: E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do reto, temente a Deus. Reto aqui, quer dizer, reto aqui no original quer dizer, que não olha do lado e nem para trás.
que tinha olho só para frente e para o alvo. A palavra nos diz que o diabo fala para Deus, é lógico. Ele é uma benção mesmo, o Senhor cercou ele, o Senhor colocou uma cerca nele. E não só nele, o Senhor colocou uma cerca em volta da família dele. E não só em volta da família dele, em tudo quanto ele tem. Só prospera, não acontece nada. Eu já até tentei tirar alguma coisa dele, mas não consigo. Mas tira essa cerca de volta dele, para ver se ele não vai. Deixa eu tocar no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou para ele, vai. A palavra fala que ele começa a tirar o que ele tem de bens. E vai ovelha, e vai camelo, e vai boi. E vai. Mas chega no momento em que vem alguém e diz assim, ó, seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito. E vem um vento, bateu nos quatro cantos da casa. E só eu fiquei para trazer a nova. A palavra fala assim que Jó, ele se levanta para adorar. Mas é que quando você está perdendo, pastor, carro, quando está perdendo boi, quando está perdendo coisa, mas agora perder todos os filhos de uma vez só, quem é que aguenta? Jó, ele não vai se prostrar para adorar. Jó desmaia, ele cai, ele não aguenta com a notícia. Mas logo que alguém o redobra a sua, ele levanta, e o que ele vai dizer? Ah, meu irmão. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não pode usar o homem para um avivamento quando ele apenas perde uma chinela ou arrebenta a havaiana dele e já sai murmurando. Deus não pode contar com o homem que só porque choveu ele já sai chutando pelos canos. Aí a chuva. Se está sol demais. Se está chuva, está chovendo. Se não tem nada, está bom. Jó, ele perdeu tudo. Tudo. E quando fala que Jó perdeu tudo, ele perdeu tudo mesmo. E aí vem a sua esposa, que o ama muito, que o adora, que é compreensiva, apaixonada. E olha para ele e fala assim, você vai continuar adorando ainda? Você ainda vai continuar crente ainda? Amaldiçoa esse Deus aí e desvia, homem, larga a mão de ser besta. Ele olha para ela e fala assim, o bem você recebeu com alegria. Por que não recebeu o mal? Quem foi que disse para nós que ser escolhido de Deus não teria perca? Não teria dano, não teria aflição, não teria desafio. Quem foi que disse que Deus nunca testaria a nossa fé? Nunca marcaria um encontro conosco, somente conosco, onde que ninguém consegue. Ah, ninguém, pastor. Parece que ninguém te vê, ninguém te enxerga. Ah, alguém te enxerga assim. Veio 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó chegam diante dele. Vamos ficar aqui. Quantos dias ficaram lá? 7 dias sem dar uma palavra. Velando o morto-vivo. E aí, quando eles abrem a boca para falar,
Eles começam a falar que Jó está em pecado. Eles começam a falar, Jó, alguma coisa está errada, Jó. Jó, a gente nunca viu alguém que seja íntegro diante de Deus passar por isso. Jó, você está... Aí Jó não aguenta. Jó não aguenta mais. Aí Jó fala assim, ó, vocês sabem de muita coisa, né? Porque eles discorrem sabedoria e fala. Aí Jó fala, eu também sei. Aí eles olham para ele e falam, você sabe do que, Jó? Eu sei. Você sabe do que, Jó? Eu sei. Ah, você não sabe nada, Jó. Olha a situação que você está, Jó. Olha onde que você está. Olha o lugar que você está. Do que você sabe, Jó? Eu sei. O quê? Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E que um dia Ele vai se levantar. Aleluia. Ainda que a minha pele seja consumida, em minha carne, eu verei a Deus. Meu irmão, tem que ter paciência. Ninguém nasceu para ficar a vida inteira no vale, não é, pastor? Ninguém nasceu para ficar a vida inteira na provação, ninguém nasceu para isso. Mas o momento de provação na nossa vida é o momento de intimidade com Deus. É onde você conhece quem é que você serve, para continuar confiando naquilo que tem te chamado. Porque no final do livro Jó vai dizer assim, ó, antes eu o conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus que você quer ver? Que Deus que você serve? Que Deus que você busca? Por que tanta ansiedade? Por que tanta aflição? Por que tanta dúvida? Por que tanto medo? E por que tanta desconfiança? Achando que Deus está te colocando numa fria? Por quê? A palavra fala que Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí e pergunta para ele: como é que está a sua comunhão com Deus? Você está em paz com Ele ou você está de mal com Ele? Você veio aqui cheio de gratidão com Ele ou você veio aqui meio nervosinho, achando que Ele está te deixando na mão? Você veio aqui para dar glória, agradecer a Ele, e dando glória Ele vai te fortalecer, vai te renovar, vai te preparar para amanhã? Ou você chegou aqui duvidando do que Ele é capaz de fazer na tua vida? Precisa de paciência. Andar com Deus precisa de paciência. Servir a Deus precisa de paciência. A gente está vivendo uma era terrível, porque é do fast food. É daquela coisa rápida. Internet, tudo, né? Tudo é, cara. Mas com Deus ainda não mudou. Com Deus é joelho no chão, orar, levantar, erguer a cabeça e viver diante dele como se já tivesse recebido a bênção. Por quê? A fé é o firme daquilo que vê. É fácil falar de fé, né, pastor? Falar é fácil. Falar que tem fé é a coisa mais fácil. Você tem fé, irmão? Eu creio, eu tenho fé. Mas é na hora da provação, você não precisa falar. Você só precisa mostrar. Tem homens de fé aqui?
Tem homens de paciência aqui. Tem mais uma característica do homem, pastor, né? Que Deus, para Deus fazer um avivamento. Um homem que chora. Choro na igreja, só anda havendo choro na igreja quando a pessoa se emociona com um louvor que fala a sua história, ou a angústia que ela está passando, ou quando é uma mensagem que alisa o ego. Mas não é desse choro que eu estou falando. Deus quer usar homem, Deus procura um homem que ainda chora pela causa. Que ainda chora pelos perdidos. Que ainda chora no altar por aqueles que necessitam. Jeremias capítulo 9, 1 diz assim: ah, se a minha cabeça se tornasse sem águas, e os meus olhos uma fonte de lágrima, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele é conhecido como profeta chorão por quê? Porque ele chora, ele clama, ele lamenta. Ele lamenta o quê, pastor? Ele lamenta ver o povo sofrendo. Sofrendo por quê? Porque Deus quer não. Porque eles não se convertem. Porque eles não vão diante de Deus. Porque eles não entram em comunhão com Deus. Porque eles estão longe de Deus. Porque eles estão perdidos no caminho. Quando é que foi que você tirou um dia para chorar por aqueles que ainda não entraram por aquela porta, que ainda não vieram aqui diante do altar, que não entregaram a sua vida diante de Deus? A gente não chora mais pelas almas. Como é que pode haver um avivamento no nosso tempo se nós somos egoístas ao ponto de olhar para o próprio umbigo e nem querer saber se tem mais gente para ser salvo ou não? O que interessa é que eu preciso da minha casa própria, pastor. Eu preciso do meu carro, pastor. Eu preciso do emprego bom. Eu preciso disso e daquilo. Evangelho não é para dar coisas. Evangelho é para salvar pessoas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para dar salvação ao homem perdido. Mas muitas das vezes, o que a gente pensa, por causa do evangelho que está sendo pregado hoje? Presta bem atenção. Por que não tem mais quem chore, como Jeremias chorava? Porque se eu chegar no irmão, suponhamos que o nosso irmão ali não é crente. Aí eu olho para ele. Aí ele está lá, e tem um carro bom, portado, tem uma casa ótima, tem uma esposa abençoada e tem uns filhos abençoados. Aí a pessoa olha para ele e fala assim: vou pregar o evangelho para ele para quê? Já tem tudo. Se ele não tiver Jesus, não tem nada. O evangelho não é para trazer coisa, e por isso que a gente espera as pessoas estar no pior da sua vida para oferecer o evangelho. E aí, a gente promete coisa que não é verdade. Vai para o evangelho que seu casamento vai ficar no sino. Vai para o evangelho que vai estar tudo certo na sua casa, que você vai arrumar emprego bom, que você vai ter carro bom, que você vai ter casa boa. Aí ele vem, não convencido de que é um pecador e que necessita de Cristo. Ele vem porque prometeram algo para ele. Ele vem, até batiza, até toma ceia. Mas a hora que vem aperto, a hora que vem aprovação. Mas quem recebe perdão, quem é grato pelos seus pecados ter sido pago no Calvário, esse não corre. Esse não corre. Mas a gente só consegue olhar para isso quando a gente tem um coração voltado para aquilo que é de Deus. E o objetivo de Deus, sua igreja,
não é de deixar homem bem na terra, é deixar homem bem com Deus, em comunhão com Deus. Quantas vezes você já chorou por alguém? Quantas vezes você já clamou por alguém? Quantas vezes você já deixou de dormir, ou você passou uma noite inteira chorando por alguém? Deus quer usar. Deus quer fazer uma coisa tremenda. Deus quer trazer um avivamento genuíno. Mas Ele quer alguém que chore pela causa. Ele quer alguém que se importa pela causa. Evangelho hoje é show. Show. Deixou de ser púlpito e passou a ser palco. Deixou de ser culto e passou a ser evento. Mas nós ainda somos igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela não vive como sendo um cruzeiro de prazeres. Mas ela ainda é um bote salva-vidas. A gente não está aqui porque foi chamado para viver na nata. Não, a gente foi chamado. Meu irmão. Com o privilégio de carregar as boas novas. De falar que é um Deus que ainda transforma. Que é um Deus que ainda liberta, que é um Deus que perdoa pecado, que é um Deus que salva, que é um Deus que transforma as vidas. Tem que ter fé, tem que ter paciência e tem que chorar. Aqui não, graças a Deus por isso. Mas eu já fui em igreja. A irmã pega o lencinho, né? Porque ela está com a maquiagem. Os homens, o homem não chora, aqui chora. Diante de Deus chora. Então começa a chorar. Ezequiel capítulo 9, pastor. Ele tem uma visão de homens entrando em Jerusalém. Com espadas desembainhadas. E a ordem é: entrem na cidade e matem todos. Capítulo 9 de Ezequiel. A palavra fala que eles vêm à porta da cidade e quando eles estão para entrar na cidade, vem uma voz e fala: espera! E vem um homem com tinteiro. E a voz fala assim para aqueles homens que estão com a espada: esperem até que este homem marque as testas daqueles que ainda choram. E depois matai o resto. Os remanescentes ainda choram. Os remanescentes ainda traz livramento. Os remanescentes ainda faz com que Deus opere e fale ainda com o povo. Os remanescentes ainda continuam no meio de nós. Pastor, a turma não chora mais. A turma não chora mais. Chora. A palavra fala assim em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você quer dizer com isso, pastor?
Essa palavra dentro do nosso coração, se a gente tiver ideia do que ela está dizendo, você nunca olha para alguém mais como um caso perdido. Você sempre vai entender que para Deus é possível. E se você entender isso, você vai chorar bastante. Você vai continuar chorando. Você vai continuar chorando. Você vai continuar clamando. Você vai continuar buscando. Porque você sabe que aonde abundou o pecado, pode superabundar a graça. E Deus fazer algo lindo e tremendo. Mas a gente precisa chorar na presença de Deus. Um homem que tenha fé, um homem que tenha paciência e um homem que chora. Agora tem mais alguém que Deus pode usar para fazer um grande avivamento. Alguém que seja restaurado. Restaurado. Alguém que, por algum momento da sua vida, até experimentou algo de Deus, mas achou que a promessa ou aquilo que foi dito a seu respeito foi blá 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 e conversa fiada. Lucas capítulo 5 diz que Jesus ele vai caminhando à beira da praia e ele vê 2 barcos. Tem pescadores ali que estão lavando a sua rede. Quem que é esse? Pedro. Pescou a noite inteira, não pegou nada. E está lá lavando a rede, pastor. Por que está lavando a rede? Os irmãos aí que trabalham com ferramenta, quem vê você lavando a colher? Acabou o dia, né? Então, você vê o cidadão ali lavando a rede, limpando a rede, o que quer dizer? Já foi, acabou. Está se ajeitando para ir? Embora. Aí Jesus precisa de um púlpito para pregar. Aí Jesus fala para ele assim, tem como afastar um pouquinho esse barco aí? Ele afasta um pouquinho o barco e Jesus prega. Logo depois que Jesus prega, Jesus fala para ele, agora vai lá e lança a rede. Ele olha para Jesus e fala assim, trabalhamos a noite e pegou quantos quilos de peixe? Deus escolhe os momentos ímpar para entrar na nossa vida, né? Levanta a mão aí, quem que estava no auge do sucesso e encontrou Jesus aí? Frustrado. Trabalhando a noite inteira, nada. Embora. Jesus fala para ele, lança a rede. Ele fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe por que ele falou isso? Todo mundo chamava Jesus de mestre. Mestre daqui, mestre dali, mestre daqui, mestre dali. Aí ele falou, vou lançar sobre a tua palavra. Não falou, vou lançar sobre o mar a rede. Ele falou, vou lançar sobre a tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim, a responsabilidade é sua, hein? Está todo mundo olhando aqui. Todo mundo viu que eu cheguei aqui de bambanano. Todo mundo viu que eu não peguei nada. Se eu jogar a rede lá agora e não pegar nada, a culpa é sua. Quando ele fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, ele está falando assim, eu vou lançar a rede sobre a sua responsabilidade.
E é isso que nós deveríamos fazer. Quem diz que a responsabilidade do resultado é nosso? A gente tem medo de fazer a obra muitas das vezes, alguns desafios diante de nós, que a gente fica com medo, por quê? Porque a gente olha e fala assim, então, né? Para dar certo precisa disso, disso, daquilo, eu não tenho. Se eu não tenho, não vai dar certo. Quem está mandando é responsável. Quem está falando e quem está dando a ordem é responsável. Então você não precisa ficar preocupado. Se ele falar para você lançar a rede, lança. A palavra fala que ele lançou a rede e veio uma multidão de peixes que no barco dele não coube, teve que chamar gente para ajudar. Ele se prostra diante de Jesus e o reconhece. Mas presta atenção. Ele fala, Pedro, deixa tudo isso aí. E vem comigo. Eu vou te fazer pescador de homem. Era mais fácil ele ter feito o convite quando ele não tinha nada. Não era, pastor? Ele já estava lá frustrado. Ele não tinha pegado nada a noite inteira. Não era mais fácil Jesus chegar nele e falar, você está frustrado, né, meu filho? Você não pegou nada, né? Vem comigo que eu vou ensinar você a pescar outra coisa. Não. Jesus fez ele fazer a maior pescaria da vida dele. Assim que ele fez a maior pescaria da vida dele, Jesus falou para ele, agora você larga tudo e vem. Você está esperando o quê? Hã? Que momento você está esperando para entrar no querer de Deus? Hã? Que momento? Não é o momento ainda, pastor. Deus falou que tem um grande propósito na minha vida, mas não, sabe, eu não senti que é o momento ainda, pastor. É que eu preciso deixar as coisas meio no jeito, porque vai que Deus não cumpre o que fala, aí eu tenho uma segurança, né? Vai que Ele não é autossuficiente para mim, né? E me deixa na mão. Pedro confiou. Foi. 3 anos e meio, pastor, andando com Jesus. Milagres em cima de milagres. Milagres em cima de milagres, autoridade, poder. Aí Jesus chega e fala assim, ó, essa maravilha toda aqui vai acabar, viu? Entre aspas, né? Porque eu tenho um propósito. E o propósito meu aqui é de subir, ser morto, ressuscitar no 3º dia. Pedrão olha para ele, capítulo 22, Lucas 22. Ninguém toca no Senhor. Jesus olha para ele assim, Pedro, você está achando que você é muito crente, Pedro? O diabo pediu para você andar na sua vida. E eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Pedro fala, eu estou preparado a ir até a morte. Ele fala, meu filho, antes que o galo cante, você vai me negar. Quantos de nós que está aqui, no primeiro amor, bateu no peito e fala, não tem para ninguém. Agora eu arrebento. Hã? Quantos de nós não foi como Pedro? Ou quantos de nós talvez está sendo como um Pedro? A palavra fala que eles vêm, prendem Jesus. Pedro corta a orelha de Malco. 3 anos e meio andando com Jesus com a espada na cintura. Tem gente que quer que o crente entre um dia e sai santo no outro. Andando com Cristo 3 anos e meio. Estava com a espada afiada. O jeito que veio colocar a mão em Jesus é... Mas prenderam Jesus. E a palavra fala que quando eles fizeram uma fogueira, Pedro chega para se aquecer. E alguém olha e fala assim, esse aí parece... você é um deles, né? Você é da Assembleia Monte Sião, não é não?
Ele, capaz, nem sei onde fica. Aí ele sai, mas não tem jeito. Aí o outro olha e fala assim, você é um dos galileus, não sou. Aí ele entra nos vestiários, a empregada vai ver ele. Fala, você é assim um deles. Até a tua fala te condena. Ele sai bravo, porque crente, irmãos, até ele nervoso, ele é crente. E aí só Lucas vai dizer que quando ele nega pela terceira vez, Jesus passa e vê e olha para ele. A palavra fala que ele vai chorar amargamente. 3 anos e meio andando com ele. Fui eu que andei sobre as águas. Fui eu que tirei a moeda da boca do peixe. Fui eu que distribuí o pão que ele multiplicou e o peixe. Eu estava com ele todo esse tempo. Quanta coisa eu vi ele fazer, quanta coisa ele fez por mim e agora o neguei. Pedro se sentiu o pior homem do mundo. Pedro se sentiu arrasado. A palavra fala que Pedro, ele sai e vai chorar. Jesus é morto, sepultado e ressuscita. Quando Maria vai ao túmulo, não encontra. E ela recebe só um aviso e fala assim, do próprio mestre. Vai lá e fala para os discípulos e a Pedro. Para me encontrar. Marcou o encontro. Pedro vai. Só que quando ele chega lá, Jesus não aparece. Aí Jesus não aparece, aí o que ele fala assim? Eu vou pescar. Aí os outros estão junto com ele, o que os outros vão falar? Vamos junto. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que parece ser contraditório, mas não é. Tem um ensinamento que diz assim, ô meu irmão, não olha para ninguém não. Olha só para Cristo, viu? Mas cuidado. Porque tem gente que ele pauta a fé dele naquilo que Deus faz na sua. Que se ele vê você abandonando o barco, ele também vai abandonar. Porque ele conheceu a Cristo através da tua vida. Ele confia em Cristo, ele olhou para Cristo, ele aceitou a Cristo. Mas, no entanto, ele não entende que alguém que o apresentou a Cristo pode dar as costas e sair. Então, quem está lá esperando a Cristo, no mesmo momento que está Pedro, quando Pedro fala assim, eu vou pescar, o que eles falam? Eles poderiam falar assim, não, eu vou ficar aqui. Vai lá você então, Pedro. Não vai ficar aqui, porque se ele falou que ele vai vir, ele vai vir. Não, todos eles falaram, não, vamos junto. E foi. E pesca, e pesca, e pesca. Pegou alguma coisa? Capítulo 21 de João. Pegou nada. Jesus está lá na beira da praia e eles estão na água. Aí Jesus pergunta lá da praia, tendes alguma coisa aí de comer? O que eles falam? Não. Deixa eu falar uma coisa. Para você que talvez abriu mão da sua chamada, ou para você que talvez está meio descrente com aquilo que Deus tem falado contigo. Da mesma forma que Deus te encontrou na primeira vez, se você voltar atrás, assim vai ser na segunda. Jesus encontrou ele pescando e não pegando nada.
Jesus, quando volta para restaurar o ministério dele, ele está pescando e não está pegando. Deus te chamou? Me chamou, pastor. Então para de tentar outra coisa. Deus me chamou, mas a atitude sua não condiz que você crê tanto na chamada dele assim. Está lá pescando, pastor. Aí Jesus fala assim, ó, lança do lado direito do barco. O que eles entenderam? Jogar a rede do lado direito do barco. Acabei de dizer, né? E foi o que Jesus disse. Mas só que quando Jesus disse para eles, lança a rede do lado direito, a mesma voz que saiu da boca e que Pedro ouviu e que os demais pescadores ouviu, os peixes também ouviram. Só que o que Pedro ouviu, joga do lado direito, os peixes ouviu assim, ó, vamos se ajuntar ali do lado direito do barco. Podia ser que a hora que os peixes grandão começou a se juntar, veio umas lambarizinhas, umas piavinhas junto, pastor. Os peixes grandes falaram, sai daqui, você não foi chamado não. Porque assim, quando Deus quer abençoar e quando Deus quer mostrar que Ele deu na sua vida, Ele seleciona. Se não fosse selecionado, não ia estar lá 153 grandes peixes. João, ele vai falar assim, só pode ser. Aí Pedro fala, pode ser quem? Você não entendeu o mistério ainda? Quem é que manda lançar a rede aí e pega esse tanto de peixe? Pedro, ele está nu, ele lança a capa e pula na água. E eles vão com o barco até na beira da praia. Presta atenção nisso. Por que Pedro ele se lançou na água? De vergonha. Vergonha de olhar no olho dele. Vergonha de encontrar com ele. Tem gente que tem vergonha de encontrar com o Espírito Santo aqui. Tem gente que tem medo de clamar e o Espírito Santo manifestar. Mas eu o decepcionei tanto que eu não tenho cara, eu não tenho. Ele só veio aqui por causa de vocês, você está com medo do quê? Ele só veio aqui porque o que ele tem contigo, o que ele pensou a seu respeito, o que ele tem para a sua vida, ele não vai substituir por outro ou com outra coisa. É o que ele falou que vai acontecer. Aí chega Pedro meio sem jeito. Está lá o peixe já assando. Todo mundo chega perto da fogueira, vai comer. Pedro ele fica meio envergonhado. Aí quando Pedro está com um pouquinho mais de coragem, a palavra fala que nenhum deles chegou a falar se era realmente Cristo ou não. Mas Pedro ele chega mais perto e Jesus olha para ele e fala, tu me amas, Pedro? No nosso português, as 3 respostas é eu amo. Mas no grego, ele fala eu gosto muito. Jesus pergunta a segunda vez e ele responde da mesma forma, pastor. Eu gosto muito do Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas. Quem era o discípulo que Jesus amava, segundo ele mesmo escreveu no seu próprio evangelho? João. Por que João, já que Pedro correu, por que Jesus não deu pastoreio para João?
Por quê? Se você parar para pensar um pouquinho para trás, lá no início do Evangelho, vocês vão ver que João e Pedro, eles andam juntos, mas não estão juntos. Porque tem uma disputa ali. Mas, no entanto, se tem disputa ou não tem, Deus escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele deseja. Então, não tem que contar a compreensão de ninguém, pastor. Mas, no entanto, Pedro necessitava ser restaurado. Pedro necessitava olhar de volta aos olhos de Cristo. Pedro, ele necessitava entrar em comunhão. Na terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, você gosta muito de mim, Pedro? Ele fica bravo, porque Jesus perguntou a terceira vez. Sabe por quê? Porque Jesus tocou na ferida. Jesus te ama. Não porque Ele fala que te ama, porque no Evangelho não tem eu te amo. Mas por tudo que Ele já fez pela tua vida. Mas, no entanto, quando Ele quer te restaurar, Ele toca na ferida. E quando Pedro ele fica angustiado, é porque tocou na onde estava o cascão. Atos, capítulo número 3. Tem o Pentecostes, tem tudo, né? Atos 3. Está Pedro subindo para o templo. Na hora nona. A palavra fala que havia um coxo na porta, Formosa. Todo dia estava ali. Coxo de nascença. Ele olha para Pedro e João e diz assim: me dá uma esmola. Pedro, que está fugindo de Jesus, que não tem coragem de dar as caras, que não tem coragem de se apresentar para ninguém. Pedro, ele olha e fala assim: olhe para nós. Ah, você não está entendendo. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus na vida, não se envergonha do Evangelho de Cristo. Olha para nós. Nós não temos ouro e não temos prata. Mas o que nós temos, isso levanta e anda. Em nome de Jesus. Sabe por que não anda acontecendo o que o pastor Antônio disse? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Pedro ele falou: olha para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou dar. Se você não tem fé para si próprio, como é que você vai acreditar que o milagre pode acontecer na vida do seu irmão? Se você é campanha após campanha, na presença de Deus, é ceia após ceia, é culto após culto, o pastor ministra a palavra, o obreiro ministra sobre a tua vida, Deus fala contigo. Mas sempre que alguém olha para você, é a hora que vai abrir a boca e vai dizer assim: ó, você ora por mim. Opa, não, eu. Orar é pastor, só o pastor que ora. Ó, você não tem uma palavra para dar para mim, que você vai na igreja lá, você não vai? Ixi, é só. Vê lá, deve ter conselheiro da igreja lá, pergunta para o pastor se tem alguém.
Ô meu filho, a palavra fala que tendo habitado de templos em templos, aprove a Deus nesses últimos tempos habitar no coração do homem. O que tem na minha vida, se você é um crente de verdade, tem na sua. A unção que está disponível para a vida do pastor Pedro, está disponível para a sua. A unção que foi disponibilizada para o pastor Antônio, foi disponibilizado para você. O ID não é só de um, é de todos. Mas nós temos que ser restaurados. Por que restaurados, pastor? Porque no primeiro amor éramos, corajosos. Mas do segundo amor para frente, a gente está com mais medo do que coragem. Ah, pastor, mas do jeito que aconteceu na minha vida não tem jeito. Jesus nunca mais vai olhar para mim. Eu nunca mais vou ter aquela oportunidade de volta. Eu nunca mais vou poder fazer aquilo que eu fiz. Com certeza você não vai fazer aquilo que você fez. Porque Jesus falou para ele, se vocês acreditarem e tiver fé, não é só isso que vai fazer, mas vai fazer coisas ainda maiores. O que você pensa quanto igreja de Cristo que você é? Quem a gente pensa que somos? Nós precisamos ser restaurados porque há uma necessidade de alguém que tenha coragem de fazer como Isaías fez. Quando Deus clamar, ou quando Deus falar lá do alto, que precisa de alguém, e Ele perguntar quem há de ir por nós, a gente tenha coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu comecei a mensagem dizendo assim, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém. Quem você acha que Deus precisa? Ou de quantos Deus precisa para fazer com que a obra que Ele começou na sua casa termine? Quantos mais você precisa que Deus levante ou que Deus use para que o que Ele tem falado sobre a tua vida, sobre o teu ministério que seja, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o seu casamento, sobre qualquer coisa que seja, sobre essa cidade, sobre o avivamento que Ele queira trazer. O quê? Que mais? O que você acha? Se Ele mesmo diz que Ele precisa só de um. Só de um. Só de um. Um grande pregador estava pregando um dia, pastor. E ele falou assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entregar totalmente a Ele. Aí tinha um menino novo, saiu do lugar que ele estava lá no fundo da igreja e veio diante do altar. E falou para o pastor: ora por mim, pastor. Ele falou: por que você quer oração? Eu quero ser esse homem. O pastor orou. Dwight Lee Moody era o nome dele. Antes de morrer, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. A gente tem que crer que Deus ainda conta comigo e conta contigo.
Que o que ele falou ao meu respeito, ao seu respeito, está de pé. Que Deus, ele sabe. Sabe qual que é o medo nosso de andar com Cristo? Sabe qual que é, pastor? Porque a gente sempre diz, ó, olha para o alvo. Olha para o alvo. E as pessoas olham para o alvo e parece que cada vez o alvo vai mais. Então você anda um pouquinho, aí o alvo... Aí você anda mais um pouquinho, aí o alvo... Eu falo, eu não chego nunca desse jeito. Aí Paulo descobriu a receita. A mesma receita que Jó sabia. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pela vocação. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele fala deixando. O que segura a gente de prosseguir e ir para frente? O que impede eu e você de crescer na fé, de avançar, de chegar perto do alvo, de ter aquilo que Deus tem falado sobre a nossa vida? O que é? O nosso passado. É um tal de olhar desse lado, olhar daquele lado e olhar para trás. Toda vez que a gente olha para o lado e olha para trás, é a gente que volta para o passado, não é o alvo que muda de lugar. Deus, ele está com um alvo fixo lá. Ó. Mas é você que tem que entender que você tem que confiar e continuar andando. E saber que o prêmio está para quem chega, para quem persevera, para quem crê, para quem tem certeza, não para quem oscila e duvida. Então que nessa noite você possa ser essa pessoa, vou falar homem, não. Este homem, esta mulher, que Deus está procurando para fazer a diferença na terra. Você tenha fé, muita fé. Você tenha paciência, porque o trabalhar é dele, não é seu, ele sabe o melhor caminho. Que você chore e continue chorando e crendo. E que você seja restaurado hoje com todas as promessas que ele fez na tua vida. E que você possa sair daqui acreditando que tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Para poder realizar e fazer. Para que a glória do nome dele seja para todos sempre, 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 sempre. Amém. Amém, irmãos? Eu falei para o irmão, você vai chamar eu para pregar, vai ser outro ensinamento. Mas cada um Deus usa de um jeito, irmãos. Que Deus possa tocar no seu coração e que essa palavra possa fazer na sua vida. E que você possa sair daqui edificado. Crendo que o que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe.